Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. Uma história sobre destino, poder e, olha só, interpretação. E tudo isso vem direto de um texto antigo, se passando no lugar mais improvável, uma prisão. É lá que o futuro de homens muito poderosos acaba sendo revelado por um prisioneiro que ninguém dava nada por ele. Então, vamos lá. Imagina a cena. Uma prisão no Egito. Mas não é uma prisão qualquer. É a prisão do faraó. E lá dentro, 2 dos seus funcionários de mais alto escalão foram jogados depois de ofender o chefe. O futuro deles? Completamente incerto. E o mais curioso é que o que vai selar o destino desses 2 não é um julgamento, nem um decreto, mas sim um sonho. No Egito Antigo, isso era levado muito a sério. Sonhos eram vistos como mensagens dos deuses, sabe? Uma janela para o futuro. Então dá para imaginar a angústia desses caras. E essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Como é que a visão noturna de uma pessoa pode literalmente ser a chave para a vida ou para a morte de outra? Vamos descobrir juntos. A nossa história, então, começa com 3 figuras trancadas juntas. E cada uma delas tem um papel bem diferente nesse drama que está prestes a se desenrolar. De um lado, a gente tem, digamos, a realeza da prisão. O chefe dos copeiros, que era o cara que provava o vinho do rei, uma posição de confiança absurda, e do lado dele, o chefe dos padeiros, responsável por tudo que o faraó comia. Os 2 caíram em desgraça. E aí, cuidando deles, está o José, um prisioneiro hebreu que, até aquele momento, era só mais um rosto esquecido. Só que numa certa manhã, a coisa toda muda de figura. O motivo? 2 sonhos bem esquisitos que aconteceram na mesma noite e deixaram os 2 oficiais totalmente perturbados. E olha que interessante, quem percebe a angústia deles é justamente o José, o prisioneiro com status mais baixo ali. Ele não ignora, ele vai lá e pergunta. E essa simples pergunta, cheia de empatia, é a porta de entrada para tudo o que acontece depois. Já mostra que ele não era um prisioneiro qualquer. E aí eles explicam o porquê do desespero. Eles sabem que esses sonhos são importantes, que são proféticos. Mas sem um intérprete, é como ter uma mensagem divina trancada num cofre. Essa falta de clareza era uma verdadeira tortura. E eles estavam desesperados por uma resposta. A resposta do José aqui é genial. Ele não diz "eu sei", ele não assume o poder para si. Pelo contrário, ele se coloca como um canal, dizendo que a habilidade de interpretar vem de Deus. Esse ato de humildade é o que faz toda a diferença. Ele não está vendendo um truque, ele está oferecendo uma conexão. E é isso que convence os 2 a confiarem nele. O copeiro vai primeiro. Ele descreve um sonho super vívido, uma videira com 3 galhos que de repente brotam, florescem e dão uvas madurinhas. No sonho, ele espreme as uvas na taça do faraó e serve para ele. É uma imagem de serviço, de vida, de restauração. Aí é a vez do padeiro. O sonho dele também tem o número 3, mas a imagem é bem mais sombria. Ele sonha que está carregando 3 cestos de pão na cabeça e aves vêm e comem o pão do cesto de cima, o pão que era para o rei. É uma imagem de perda, de desonra, de algo que foi violado. Com os 2 sonhos contados, o palco está montado. Chegou o momento da verdade. Agora, José vai revelar os destinos que estavam escondidos nessas visões da noite. Para o copeiro, a notícia não podia ser melhor. José decodifica o sonho com uma clareza impressionante. Os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, ele vai ser perdoado e vai voltar para o seu antigo cargo. É uma profecia de liberdade, de redenção. Mas, logo depois de entregar essa esperança toda, o jogo vira. José, o intérprete, faz um apelo. Um apelo bem pessoal e vulnerável. Ele não pede dinheiro. Ele só pede para não ser esquecido. E a partir desse momento, o futuro do próprio José depende da gratidão do homem que ele acabou de salvar. E aqui a coisa fica fascinante. Pensa só na simetria e, ao mesmo tempo, no contraste. Os 2 sonhos usam o número 3 para significar 3 dias. Mas os símbolos? Os símbolos mudam tudo. Galhos que dão vida de um lado contra cestos de onde a vida é tirada do outro. Isso leva a destinos totalmente opostos. Para o padeiro, a notícia é terrível. Em 3 dias o faraó vai mandar executá-lo. É uma demonstração incrível de como símbolos parecidos podem ter significados drasticamente diferentes dependendo do contexto. Bom, as interpretações foram dadas. Uma de esperança, outra de desgraça total. Agora só resta esperar para ver se as palavras de José vão mesmo se tornar realidade. E a contagem regressiva começa.
Dá para imaginar a tensão crescendo na prisão a cada hora que passa? O terceiro dia chega e é o aniversário do faraó. Um dia de festa, de banquetes, de decretos reais, o cenário perfeito para o cumprimento de uma profecia. E não é que acontece? Tudo exatamente como José tinha previsto. Durante o banquete, o faraó perdoa o copeiro e o coloca de volta no seu posto. E ele condena o padeiro à morte. A precisão da interpretação de José é simplesmente absoluta, até assustadora. Mas aí vem a parte trágica da história, um comentário bem forte sobre a natureza humana. O copeiro, agora livre, de volta ao luxo do palácio, falha no único pedido que José fez. No meio da alegria dele, ele simplesmente esquece. E não parece ser por maldade. É um esquecimento casual, o que torna tudo ainda mais doído. José fica para trás, esquecido na prisão. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história mostra o poder de uma interpretação certa, mas também expõe como a gratidão humana pode ser frágil. O que acontece quando a clareza que a gente recebe nos momentos mais sombrios é simplesmente esquecida assim que a luz volta? Fica aí a reflexão.